Olá! Neste vídeo eu vou te falar quais foram os melhores livros que eu li neste ano de 2021 que acabou de terminar. Então, fica comigo que você vai conhecer uma lista de, eu acho, 10 livros que eu gostei muito de ler nesse ano. É isso aí. Muito bem, muito bem. Eu falei é isso aí, mas eu nem tenho vinheta, então nós vamos começar esse vídeo assim mesmo. 2021 foi um ano que eu li muito menos livros do que eu gostaria. Foi um ano em que eu comecei muito mais livros do que eu deveria e parei na metade, ou nas primeiras páginas, ou nos primeiros capítulos, e tive muito menos tempo disponível do que eu esperava. Um ano de muitas reviravoltas, eu me casei, eu descobri que vou ser pai, eu mudei de cidade, eu achei um novo trabalho, então muita coisa aconteceu que diminuiu muito o tempo disponível que eu tinha para ler os livros que eu gostaria. Eu acabei lendo muito menos do que eu esperava, mas ainda assim foram boas dezenas de livros. Já faz algum tempo que eu não conto quantos livros eu tenho lido, mas foram boas dezenas de livros muito bem aproveitados dessa vez. Foi um ano em que eu li pouca coisa ruim. Um ou dois livros ruins e olhe lá, viu? Olha, que me vem à cabeça é só um. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros que eu li em 2021 e ajudaram muito na minha vida de diferentes maneiras. Então, vamos começar pelo primeiro aqui. Na verdade, o primeiro é um conjunto de 2 livros que eu tenho aqui. Este conjunto de 2 livros, inclusive, o segundo é um livro que eu nem cheguei ao final ainda, eu estou terminando ele. Eu comecei ele no dia 30 ou no dia 31, foi assim, bem na finaleira do ano. Estou gravando esse vídeo no dia 1º. Mas foram esses 2 livros e eu acabei de desmarcar a página. São 2 livros que se complementam. O primeiro é o Scrum, um livro conhecido já. A arte de fazer o dobro na metade do tempo. E o segundo é um guia prático do Scrum que dá alguns novos insights e explica como que eu posso aplicar isso na empresa. Esses livros foram fundamentais para mim porque recebi um novo emprego, um novo trabalho e me tornei chefe de uma equipe de pessoas dentro da minha biblioteca católica. E fui responsável, agora sou responsável por montar alguns processos lá dentro de trabalho e com isso gerenciar esse time de pessoas que estão fazendo vários e vários projetos em paralelo. Precisei aprender um pouco melhor o Scrum, entender um pouco mais como ele funciona. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto alguma coisa ou outra, mas nunca tinha aplicado, nunca tinha testado isso na prática. E esses 2 livros foram fundamentais para eu conseguir o que eu tenho feito por enquanto, eu acredito que relativamente bem até hoje, colocar o processo para funcionar utilizando uma metodologia ágil. Basicamente, no primeiro livro, esse vermelhinho, ele explica o conceito, o que é o Scrum, essa metodologia de trabalho, de equipes, e no segundo ele apresenta uma série de exemplos ao redor do mundo para que você compreenda de uma forma mais prática como fazer para implementar esse negócio dentro da tua empresa. Não são livros, né, com um autoconhecimento, não, eles são livros específicos para um objetivo, que é criar equipes produtivas, certo? Então, temos esses 2 primeiros aqui, grandes livros que me ajudaram demais nesse ano de 2021. Em seguida, nós temos um livro que eu li bem no comecinho do ano, Podres de Mimados, cara. Muito bom livro do Theodore Dalrymple, né, que é um pseudônimo, inclusive, do autor. Um livro muito interessante, uma análise das pessoas e da sociedade de hoje de um ponto de vista sociológico, um pouco filosófico, que mostra, olha, como as pessoas estão, como esse sentimentalismo que reina há algum tempo e que parece estar aumentando, criou uma série de uma geração de pessoas, ou gerações talvez, de pessoas muito mimadas e que colocam esse sentimentalismo acima de toda e qualquer outra coisa, o que causa um grande problema, né? Então, é uma análise do cara aqui, do Theodore Dalrymple, explicando alguns pontos sobre a sociedade aí, muito legal. Assim, olha, quanto mais você lê, mais parece que é verdade. Então ele começa mostrando o que é o sentimentalismo, explicando como ele impacta na sociedade. Vai mostrando também a exigência dessa comoção pública, dessa emoção pública que eu preciso ter, né? Como nós cultuamos a vítima e como a sociedade cria esse movimento em que quanto mais vítima você é, mais bem visto você é. Então as pessoas começam a se vitimizar cada vez mais dentro dessa roda que vai automaticamente te jogando para isso. Cria uma geração de pessoas podres de mimadas. Muito bom livro, cara, gostei demais. Lá no comecinho do ano, mas ele
me levou a vários pensamentos e várias ideias ao longo do ano. Foi bem interessante. Várias aulas que eu dei com base no que ele ensina aqui, que foram inclusive de grande ajuda para alguns alunos, como eles relataram. Muito bem, vamos para o próximo. O próximo livro é também um livro que eu li bem no começo do ano e que me surpreendeu na sua mensagem, na sua qualidade. Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. Também outro livro bem conhecido, né? Provavelmente foi o livro que eu mais ouvi falar dele antes de começar a ler. Agora eu tenho alguns livros do Ortega. Rebelião das Massas, apesar de ser um livro de uma análise da Europa na época do Ortega y Gasset, né? Uma Europa ali nos seus... na Europa do século XX, ele viveu até 1955. Eu não me lembro, ele escreveu esse livro aqui em 1930. Então, ele faz uma análise da sociedade europeia daquela época, e essa análise ele apresenta uma teoria, uma ideia do homem-massa. O homem-massa, então, que eu demorei um tempo para achar aqui, ele apresenta da seguinte forma, olha que legal. Massa é todo aquele que não se dá valor, bom ou mal, por motivos especiais, que se sente como todo mundo e, no entanto, não se angustia e gosta de se sentir idêntico aos demais. Então é um livro onde ele vai apresentar bastante o conceito desse homem-massa, né? O homem é o homem médio, a multidão, aquele que não se diferencia dos outros, que ele está dentro de um grupo genérico. Isso é muito interessante. E com esse conceito ele mostra, né, ele faz uma análise da sociedade como um todo e como a sociedade viveu, principalmente ali na europeia que ele está olhando, né, ele é um filósofo espanhol, viveu uma rebelião das massas, desses homens massas tentando, né, fazendo uma rebelião, se rebelando. Mas o mais interessante é, dentro da sua análise ali, que parece ser algo bem específico para aquela época, ele apresenta uma série de conceitos, ideias filosóficas que moldaram a minha personalidade nesse ano de 2021 que acabou de acabar. Foi realmente o livro de talvez maior impacto, né, dentro da minha personalidade, porque eu vou só ler um trecho para você ver, são trechos muito marcantes que me fizeram refletir por muito tempo. Veja só essa parte que é interessante, né? Uma parte que ele está falando sobre a sua vida humana e o egoísmo. Ele diz assim, olha, se a minha vida, que só importa a mim, não é entregue por mim a algo, caminhará desvencilhada, sem intenção e sem forma. Entregue a si mesma, cada vida fica em si mesma vazia, sem ter o que fazer. E como precisa se preencher com algo, finge frivolamente, dedica-se a ocupações falsas que nada impõem de íntimo e sincero. Hoje é uma coisa, amanhã outra, oposta à primeira. Fica perdida ao se encontrar sozinha consigo própria. O egoísmo é labiríntico. Compreende-se. Viver é ir disparado na direção de algo. É caminhar para uma meta. A meta não é meu caminhar, não é minha vida. É algo a serviço do que eu a coloco e que por isso mesmo está fora, além dela. Se opto por andar só dentro da minha vida, egoístamente, não avanço, não vou a parte alguma. Dou voltas e voltas no mesmo lugar. É uma série de reflexões como essa e que elas te deixam pensando por dias e dias e semanas e meses. E conforme eu vou pensando nisso, ele vai moldando de tal forma a minha personalidade que as minhas ações foram mudando ao longo do ano graças à leitura desse livro. Foi uma grande sorte ter escolhido ler este livro no começo do ano. Não foi esperado que ele fosse dar esse efeito, mas realmente o livro que mais me impactou em 2021. A Rebelião das Massas, que livro incrível, meu amigo. Em seguida nós temos aqui um livro que também foi muito importante para mim, que se chama Story. É um guia de produção de roteiro. É um livro que hoje ele se tornou um livro de consulta para mim. Eu dou uma olhada, eu sempre venho, volto, olho alguma coisa. Basicamente, Robert McKee, aí um dos maiores roteiristas, ou uma das maiores pessoas capazes de ensinar isso daí, ensinar o storytelling que existe no mundo. E nesse livro ele explica como criar um roteiro, um bom roteiro. E parte do meu trabalho na minha biblioteca católica era escrever roteiros. Não era uma parte que eu dominava muito, mas que eu precisei aprender rápido. Esse foi o primeiro livro ao qual eu recorri, depois já fui procurar outros materiais e descobri que é muito interessante você ler roteiros de grandes filmes se você quiser aprender, se você deseja ser roteirista. Foi um livro muito necessário. Então, assim como o Scrum,
foi um livro que eu precisei ler para o meu trabalho e que fez total diferença, me ajudou muito a entender vários aspectos de como deve ser criado, de como deve ser contada uma história. Cara, isso aqui, para quem não quer ser roteirista, é muito bom também, porque em qualquer trabalho que você exercer, se você for capaz de contar boas histórias, eu tenho certeza, você vai conseguir crescer no teu trabalho, você vai conseguir carregar mais pessoas, você vai conseguir impressionar mais os seus chefes, você vai conseguir influenciar melhor as pessoas da sua equipe para que elas produzam mais. Saber contar histórias é de fato algo impressionante. Eu adoro, todo mundo gosta de sentar perto de um bom contador de histórias. Então vale muito a pena você ler para entender conceitos dentro da história, né? Tem um bom livro para a história quanto a Anatomia da História, que é um livro que só tem em inglês, e também como A Jornada do Escritor. São 3 grandes livros sobre história que eu gostei de ler aí ao longo da minha vida, esse aqui em 2021. Próximo livro também foi um livro que eu comecei a ler em 2020, li mais ou menos, pulei umas partes, voltei para outras, mas que em 2021 eu li inteiro, finalmente, e pensando, refletindo para gravar aulas, gravar vídeos. Inclusive tem mais vídeos para vir sobre ele no canal. 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. Eu tô devendo aí 10 vídeos de regras aqui pro canal ainda. Mas, cara, poxa, é um desses livros que entregam muito mais do que se espera, né? Eu achei que esse é mais um desses livros de diquinhas que alguém te dá para 12 regras para a vida. Aí vamos ver mais 12 diquinhas de como viver. Mas o livro estava sendo bem falado, eu falei, deixa eu dar uma olhada. Impressionante como é muito mais profundo do que isso. Se você conhece Jordan Peterson, você vai ver que a coisa vai muito além. 12 Regras para a Vida é de fato um conjunto de conceitos que ele apresenta e aplicáveis, regras que se você seguir de fato, nós vamos mudar a tua postura perante a vida, né? Então ele começa, o primeiro capítulo, que é o da postura já, mas é justamente isso que ele faz, né? As 12 regras, elas moldam a tua personalidade para que você erga a cabeça e você tenha uma postura capaz de encarar e vencer os desafios da vida. Acredito que Jordan Peterson tem sido esse cara para muita gente, né? Ele tem sido uma espécie de guia que ajuda as pessoas a encontrarem a sua força e com isso encarar os desafios da vida que vão se apresentar e com isso vencê-los, né? Muito bom livro mesmo, assim, um dos melhores que eu li em 2021, sem sombra de dúvidas. Seguindo, nós temos aqui nossos últimos 3 livros. Temos aqui o próximo, Memórias do Subsolo. Que livro maravilhoso, meu amigo. Eu li algumas coisas do Dostoiévski nesse ano, foi Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, Noites Brancas. Eu não trouxe Crime e Castigo aqui porque eu tô terminando de ler esse livro, então eu quero trazer ele, com certeza vai ser um dos livros para 2022, melhores livros de 2022. Mas Memórias do Subsolo, um livro pequenininho, mas muito poderoso, cara. Que livro sensacional. Um personagem que Dostoiévski nos apresenta, assim como em todos os personagens que ele apresenta, são muito bem construídos psicologicamente. Mas um personagem de um sujeito, né? Um sujeito que se assemelha demais a nós mesmos, ou a mim mesmo, eu vou colocar, em muitos momentos da minha vida. Impressionante como esse sujeito, de certa forma, moribundo, baixo, egoísta, autocentrado, até um pouco louco, descreve também quem eu fui, quem eu sou muitas vezes, um lado meu que eu detesto, um Elton que eu não gosto de ser, comportamentos que eu não gostaria de ter, mas impressionante como ele me descreve aqui em muitos pontos. Começa com uma parte, né, de uma autoanálise, uma análise do homem, digamos assim, uma parte meio filosófica, aqui o primeiro trecho do livro, é dividido em 2 partes. E na segunda parte, realmente ele apresenta uma memória, então, de um evento que aconteceu na vida dele. Então a primeira parte está meio que divagando ali, pensando sobre a vida, refletindo, falando um pouco com o leitor. E a segunda parte, você assiste a um episódio da vida desse sujeito a partir do seu ponto de vista, ali, da sua perspectiva. Incrível, cara. Incrível, livro incrível, cara. De verdade, assim, muito bom, muito pequeno. Cara, leia esse livro, de verdade. Leia esse livro, faça o esforço de ler, de percorrer os longos parágrafos de Dostoiévski, parágrafos que duram mais de uma página muitas vezes, e de tentar compreender o que tem aqui dentro. Assim, realmente
o que tem aqui pode te levar a uma autoanálise assim, profunda e que pode gerar muitos bons frutos, assim como gerou para mim. Memória do Subsolo, grande livro, grande livro. Próximo livro aqui, um dos grandes livros que eu li nesse ano, Retrato de Dorian Gray. Cara, que livro incrível. Por quê? Porque ele é muito bem escrito. É um dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida, principalmente porque eu li ele em inglês, no idioma original. Então eu peguei a escrita original e que inglês bem escrito. Adorei ler esse livro, foi uma leitura maravilhosa, super gostosa. É um livro famoso. Dorian Gray é esse cara aí que se inspira, que é um pouco narcisista, um pouco Fausto, né? Troca um pouco a tua alma, faz um pacto com o demônio ali, de certa forma. Um livro muito interessante. A história não é, assim, digamos, a melhor história que eu li na minha vida, não é nem uma das melhores histórias que eu li na minha vida, mas uma escrita impecável do Oscar Wilde. Ó. Gostei muito de ler esse livro, de verdade, foi uma leitura prazerosa demais. Então, ele está aqui nessa lista pelo prazer de ler que eu tive com esse livro. E por fim, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, temos aqui um livro sensacional. É uma trilogia, na verdade, são 3 livros, Jesus de Nazaré, escritos pelo Papa Bento XVI. Mudaram completamente a minha maneira de praticar, de viver a minha fé. Eu sou católico, frequento a igreja, faço minhas orações diárias aí. Tive uma grande alegria de ser apresentado a esse livro nesse ano de 2021. Uma apresentação da vida de Jesus Cristo pelo Papa Bento XVI, da infância à ressurreição, ou seja, do início ao fim, ali da vida terrena, apresentando a figura do homem, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, e nos mostrando que esse homem é Deus, e toda a riqueza por dentro dos episódios que foram vividos pelo Verbo encarnado. Então, através de uma mostra do símbolo das coisas, de um ponto de vista, de uma comparação com pontos de vista diferentes, pontos de vista falsos que ele contradiz aqui e apresenta o lado verdadeiro. Uma grande obra, um dos maiores teólogos aí vivos na atualidade. Provavelmente esse livro aqui tem sido o livro de maior impacto na minha vida espiritual desse ano de 2021. Pois então, temos aqui nossa lista de 9 livros que eu mais gostei de ler aí, que mais me ajudaram ou impactaram positivamente a minha vida em 2021. Em breve você vai ver também um vídeo dos livros que serão lidos em 2022. Termino esse vídeo deixando um disclaimer, como não li muitos dos livros prometidos, inclusive aqui no canal, como eu deixei esse canal de lado também em 2021, e são coisas que provavelmente mudarão em 2022. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários quais foram ou qual foi o teu livro preferido de 2021 e que livro você gostaria de ver aqui no canal, que eu leia e venha comentar. Espero comentar muito mais livros aqui dessa vez. Nos vemos então ao longo desse ano de 2022 para muitas análises, muitas leituras. Um grande abraço. Deixa o like, compartilha aí esse vídeo com teus amigos e se inscreve no canal. Tamo junto, até mais.